Verão total em Búzios, hoje aqui na loja do Léo Rocha, que veio mostrar para Búzios, o Brasil e o mundo o que acontece no mundo indígena brasileiro. Léo, uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Tive a oportunidade de ver alguns episódios e você fala de natureza, né? E Búzios é natureza. Como é que é essa conexão Búzios e a sua chegada aqui? Cara, Búzios não é só natureza, né? É uma natureza fantástica, né? Rica em ambientes maravilhosos que são promovidos pelas correntes marítimas muito variadas e a vegetação trabalhada pelos índios, isso eu já percebi aqui, já encontrei vários vestígios, não digamos que arqueológicos, mas vestígios na própria vegetação. Então eu já descobri até algumas características dessas populações indígenas pelos tipos de flechas que estão guardados aqui, pelos tipos de remédios, de plantas, de frutas que estão guardados aqui. E eu acredito que essa ainda é uma riqueza que ainda deve ser explorada em Búzios e que deve ser conhecida e reconhecida para que torne o turismo de Búzios ainda mais rico. E isso foi que te impulsionou, que te motivou a vir para Búzios? Na verdade eu tinha vindo a Búzios há uns 25 anos atrás e me encantei pelo lugar. Achei um lugar fantástico, com essa natureza generosa, maravilhosa, essas paisagens indescritíveis e com um povo também muito acolhedor e muito gentil e extremamente educado e honesto. É uma coisa que impressiona, assim. Uma praia de Búzios é uma praia onde você pode esquecer uma coisa lá, quando você voltar, essa coisa vai estar lá. Se não tiver, vai ser exceção, porque a regra é muito respeito pelas pessoas que vêm aqui. Isso é o que eu tenho, é o que eu encontrei há 25 anos atrás e o que eu tenho encontrado em Búzios ainda. É um lugar fantástico, que tem um turismo todo desenvolvido já, mas que ainda guarda essas preciosidades que só antigamente a gente encontrava, né? Que é um povo acolhedor, tranquilo, da paz, que sabe receber muito bem as pessoas. E como é que é a sua convivência com as tribos indígenas e quantas tribos você tem, quantas comunidades indígenas você tem aqui representadas? Então, o meu convívio com os indígenas começou num encontro de pajés, meu convívio mais intenso, porque na verdade eu sempre fui fascinado pela cultura indígena, mas quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu na cidade onde eu morava na época, que é a Chapada dos Guimarães, o primeiro encontro nacional de pajés. E nesse encontro eu conheci pajés de diversas etnias. E eu tive um encontro muito especial com os pajés do Xingu, que consideraram que eu era merecedor de ir para o Xingu para aprender com eles e me fizeram um convite que foi a grande honra da minha vida, de morar com os índios do Xingu, especificamente com a tribo Yaulapiti, que me adotou e me ensinou segredos, remédios, coisas muito especiais da cultura, assim, coisas que eles ensinaram para raros brancos que mereceram conhecer alguns segredos, e eu fui realmente premiado com toda essa sabedoria. Eu fui adotado por uma pessoa que foi o primeiro índio dessa etnia que foi encontrado pelos brancos. Na época o nome dele era Paru. Quando ele faleceu, há já muitos anos atrás, ele já tinha atingido outro nome, que é Canato. Isso porque na cultura xinguana as pessoas mudam de nome. E quando elas atingem um grau de evolução numa técnica ou numa importância social, cultural, elas podem merecer outros nomes mais elevados. Então ele foi promovido a esse grande nome e foi o último a carregar esse nome
na geração dele, é claro, porque posteriormente esse nome pode ser usado de novo. É muito interessante, as diversas culturas indígenas brasileiras guardam muitas riquezas. Aqui você encontra hoje 70 etnias indígenas representadas. Um pouco mais já, mas a gente fala 70, que com segurança a gente já está consolidado, mas tem muitas outras na fila, esperando com que o trabalho se fortaleça para que possa atender e várias outras etnias possam viver da cultura, o que traz para nós, povo brasileiro, força, porque preserva a nossa cultura original, nos traz conhecimento da nossa própria casa, certo? E nos traz aí uma visão muito maior do que existiu no nosso país e que ainda existe, está guardado no mato. Outra coisa muito especial é poder relacionar essas culturas e entender que cada desenvolvimento de cada cultura tem a ver também com os potenciais de cada lugar. E é isso que aos poucos eu vou descobrindo aqui em Búzios, porque eu pretendo ainda conhecer muitos lugares e entender melhor como eram essas culturas que habitavam aqui e o que elas tinham para trazer de sabedoria desse lugar e o que está guardado aí nas florestas de Búzios, que ainda tem muitas áreas muito bem preservadas e que são recursos brasileiros, né? São recursos indígenas, portanto, do nosso povo, da nossa cultura, da nossa casa. Agora me diga uma coisa, eu ouvi você falando aqui com alguns dos seus fãs a respeito de tribos que estão totalmente isoladas. Sua mãe também falou comigo a esse respeito, né? Tribos que não têm nenhuma convivência, né, com o homem branco, né, vamos dizer assim. Como é que é isso? Então, agora eu estou tendo uma oportunidade muito importante para mim, muito interessante, que é de trabalhar através de uma instituição que se chama IEPE, é uma ONG, que está promovendo alguma assistência básica que estava difícil de chegar lá. É porque é uma reserva que é realmente muito distante. Para você ter uma ideia, não chega lá de barco, não chega lá de carro, não existe nenhuma estrada que chega lá. O único jeito de chegar lá é de avião. Então as construções ficam caríssimas. E como eu tenho uma experiência muito grande com construção e fiz cursos de construção alternativa e trabalhei isso a minha vida inteira, essa ONG está aproveitando meu potencial, essa minha expertise, para ajudar os índios a entender melhor as possibilidades de construção alternativa da terra deles, que atendem às necessidades do branco. Deixando bem claro, a arquitetura deles é fantástica e eles sabem perfeitamente como viver nessa região. Mas as necessidades do branco e as doenças que a gente trouxe são outras, e eles também têm que se adaptar a esses novos tempos. E, portanto, hoje eles precisam de, por exemplo, posto de saúde. E eles precisam construir posto de saúde com condições médicas adequadas para um trabalho decente. E então o nosso trabalho vai ser de formação de equipes indígenas nessas construções alternativas. Por que isso viabiliza tanto? Porque nós vamos construir com a terra de lá. Então eles não têm que carregar toneladas de tijolos em aviões para chegar lá, o que inviabiliza o processo. Nós vamos usar a terra de lá para fazer construções e gerar infraestrutura para essa necessidade mais básica deles lá. E isso também vai trazer para a nossa loja um reforço muito grande de peças raríssimas, que vem justamente dessa região que é o Tumucumaque, que é uma daquelas pontinhas do Brasil que entra no Suriname, que tem de um lado Suriname e do outro lado Guiana Francesa como divisa. E essa pontinha é tão isolada que guarda hoje tribos isoladas, de uma riqueza muito grande. Eu acredito que lá deve ser a maior concentração de tribos isoladas que ainda sobrevive no nosso país.
com um contato zero com a nossa cultura. Não é totalmente zero, porque quando se encontra com eles, muitas vezes se encontra com eles facões, machados, ferramentas que fascinaram a eles. Eu já ouvi de índios que, por exemplo, a primeira vez que ele encontrou um machado, ele dormia com o machado. Para garantir que ninguém ia roubar esse machado dele. Porque você imagina alguém que abriu uma roça em florestas que tinham árvores que precisa de várias pessoas para abraçar, sem uma ferramenta de aço. Esses caras abriam roça com machado de pedra e fogo. Isso era assim, um processo de meses para abrir um pedacinho para alimentar uma família. E o machado trouxe para eles um avanço que ele consegue fazer o trabalho de semanas em questão de horas. Então, eles realmente se fascinam pela nossa cultura, pela nossa tecnologia, e isso pode ser muito bonito, mas também pode ser muito perigoso. Então, é um contato que tem que ser muito cuidadoso, muito trabalhado e que deve ser promovido com muita cautela. O que você encontra em várias ONGs e em vários órgãos que trabalham com os índios, mas que também, infelizmente, temos exemplos ruins, né? E de encontros da nossa sociedade com a deles, mas que a gente quer cada vez mais apagar esses exemplos ruins através de ações positivas que trazem coisas boas para eles e promovem um encontro pacífico e agregador para ambas as culturas. Você tem aqui, né, todas essas peças artesanais, todas são feitas especificamente por índios. Exatamente. A gente tem um cuidado muito grande de manter a loja com uma autenticidade máxima possível. E as peças são feitas dentro das aldeias, possibilitando a eles de viver da própria cultura. Eles viviam da cultura e viviam com uma independência total da nossa cultura, mas estamos em novos tempos, é um momento diferente e eles precisam se adaptar, porque hoje você pedir para um índio usar só a canoa e o remo, às vezes você está sacrificando vidas. Porque as nossas doenças têm ações que eles não conseguem controlar e às vezes dias de canoa faz muita diferença entre salvar uma vida ou não, porque você troca dias de canoa por horas de barco. E aí então a necessidade da gasolina, a necessidade do anzol, porque nossos rios estão cada vez com menos peixe, e essa fusão de culturas é inevitável, mas tem que ser trabalhada com o mínimo dano e às vezes recursos materiais trazem um mínimo dano. Então a forma que a gente encontrou mais eficiente, estratégica, é ajudar eles a viver da cultura original deles, e com isso a gente já conseguiu um trabalho que mais me orgulha, que é o resgate cultural. A gente tem nas nossas lojas dezenas de peças que já tinham desaparecido nas aldeias há mais de 40 anos. A gente continua trabalhando esse resgate. Agora eu estou trabalhando uma ideia de resgatar uma peça que já sumiu há mais de 100 anos. E a gente vai trabalhando através dessa necessidade, dessa modernidade, das nossas coisas que trazem facilidades para eles, formas deles viverem da própria cultura e de resgatarem os saberes, porque cada vez que morre um velho, o meu desejo é que a cultura não morra com ele, é que os jovens tenham aprendido e a gente usa esse fascínio das coisas do branco que eles querem ter, e eu acredito que não é justo negar isso para eles, porque eles não quiseram ter sarampo, eles não quiseram ter verdadeiras chacinas que nós promovemos, eles não quiseram ter várias coisas que a gente levou para eles sem perguntar, e agora quando eles querem um celular ou uma coisa que traz acesso para eles,
a gente não pode negar. E não pode falar, eles não são índios porque estão com o celular na mão. Isso é completamente errado. E é muito impressionante e bonito você ver os índios conversando, às vezes no WhatsApp, só que na própria língua. E mantendo a cultura, e perguntando da cultura, e fazendo funcionar a cultura nesse novo modo de viver. Nós estamos num futuro para eles, certo? E que esse futuro seja digno e próspero para todos os brasileiros. E são muitas riquezas, né? E a gente quer muito as riquezas deles. As esmeraldas, né? O ouro, tantos minerais preciosos e pedras preciosas que os territórios indígenas, né, produzem. Como é que é essa conexão, já que eu vejo que você tem aqui sementes, linhas, penas, mas não vejo as pedras? Como é que é essa convivência com os metais e as pedras preciosas? Então, para eles, os metais e as pedras têm outras importâncias. E a gente tem que resguardar eles dessas nossas importâncias. Se foram criadas reservas, que essas reservas sejam para que eles continuem podendo ser índios dentro delas e continuem podendo ter os valores culturais que eles sempre guardaram. Uma coisa muito importante que você falou é que a gente tem penas, mas essas penas, nenhuma delas é de animal silvestre, porque graças a Deus e a São Ibama, os animais silvestres são protegidos pelas leis e você não vai encontrar nenhuma parte de animal silvestre nas nossas lojas. Não tem pedaços de ossos, não tem dentes de animais. As únicas coisas que são permitidas por lei de existirem em pontas de flechas e tal são penas de animais domésticos nossos, que foram trazidos e são exóticos ao Brasil, nada silvestre, e ossos de animais como peixes, somente peixes. Nenhum animal silvestre é abatido para produzir nada, e isso já é deixado claro como prerrogativa para eles. Eles têm todo o direito de usar as penas e os pedaços de animais silvestres na cultura deles, mas jamais para o comércio. E é interessante informar para as pessoas que é proibido comprar, é proibido vender e é proibido ter essas coisas. Só é aberta exceção a quem tiver uma autorização expressa do IBAMA, e essas autorizações foram dadas a peças que foram adquiridas anteriormente às leis que proibiram o uso de partes de animais silvestres em qualquer tipo de artesanato ou qualquer tipo de peça comercializável ou até mesmo de coleção. Então esse é um ponto muito importante que você tocou e a nossa cultura deve prestar muita atenção em preservar essas reservas. Essas riquezas devem ser preservadas para a importância deles. A gente não tem o direito de entrar lá e saquear coisas que estão dentro das reservas. O ouro deles é o ouro deles e está lá com uma importância espiritual, uma importância do contexto do ambiente deles. Então a gente precisa permitir que esses povos originários tenham hábitos, valores e importâncias dos povos originários e não que eles sejam obrigados a adotar os nossos valores. E eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, em valores políticos, em valores pessoais, em valores de sociedade. O que eu trago é o que eu consegui aprender da cultura deles, e o que eu tenho para dizer para vocês é que é muito bonito e muito especial e deveria ser tratado de uma maneira muito especial, porque faz parte do nosso país, da nossa cultura, e a gente só ganha preservando essas culturas. Então, Léo, nós da TV Búzios, Portal Brim,
Canal 10. Queremos agradecer imensamente por essa oportunidade que a gente teve de bater esse papo, né? E fica aqui o nosso recado para o nosso secretário de Cultura, aí vir aqui conhecer a loja, né? E saber dessas novidades e da importância da sua colaboração, né? Aí com a cultura local, com toda essa expertise que você tem trazido aí do Brasil todo, das matas virgens que você tem andado pelo Brasil afora. Eu sou o Elcio Ribeiro, esse é o Portal Brim, esse é o Verão Total em Búzios, hoje aqui na loja do Léo Rocha.